Eu sou a Sheila e hoje eu vou falar sobre um monte de coisas aqui, inclusive sobre livros. Hoje eu acho que é dia 17 de julho, não tenho mais certeza. É uma sexta-feira, tá fazendo sol, por incrível que pareça, no meio deste nosso inverno aqui no sul. E hoje eu quero falar sobre as leituras que eu não tenho feito. Faz algumas semanas que eu não consigo ler. Um pouco porque eu tô sobrecarregada no trabalho, mas também porque eu tô cansada. Essas últimas semanas foram muito legais porque eu encaminhei a minha colação de grau, então finalmente vou me formar na letras. E eu tô ainda muito dividida no que eu já falei em outro vídeo sobre como eu me sinto em relação a estar concluindo a letras, porque foram muitos anos deste curso, não é minha primeira graduação, então eu fiz já tendo uma vida adulta, trabalhando em tempo integral, já com outros projetos de vida, e isso acabou sim tomando muito tempo, e eu não fiz a letras com dedicação total, como meus colegas que não precisavam trabalhar fora de casa, ou que tinham outras tarefas que não demandavam tanto tempo deles. E sim, isso se tornou algo que foi alongando o curso. E acaba sendo interessante porque, mesmo eu não tendo ido todas as noites para a faculdade, que é na cidade do lado aqui da minha, ainda assim foram muitos anos em que eu sempre estava envolvida com isso, em que eu não tinha um fim para a faculdade. E agora isso está sendo assim, eu estou meio perdida, não sei muito bem o que fazer, porque foram muitos anos planejando coisas de, isso eu vou fazer quando eu terminar a faculdade que eu vou ter tempo. Esse projeto eu vou colocar em prática quando eu acabar a faculdade e ainda não tenho compromisso da faculdade. E foram muitos anos pensando isso, e agora chegou a hora de, ok, agora eu acabei e eu posso colocar essas coisas em prática, mas ainda assim eu não sei nem como fazer, porque era uma coisa tão distante, era num futuro, em algum momento que eu ia colocar em prática e chegou este momento. Então eu confesso que eu tô assim num momento de descanso da mente em relação a leituras, porque o resto eu não estou descansando, mas é um momento de reflexão também, tipo, do que eu vou fazer. Porque até este canal aqui, por exemplo, ele sempre foi uma coisa de que, ok, eu ainda sou estudante de letras, mas já estou falando sobre livros. Quando eu me formar, eu vou ter uma outra autoridade para falar sobre isso. E que de verdade é que eu não tenho. Eu aprendi muito. Alguns livros eu quero reler e falar novamente sobre eles com tudo que eu sei hoje, mas ainda assim não é um momento assim mágico em que eu vou dormir de um jeito e no outro dia eu acordo de uma outra maneira. Não, isso é tudo uma construção. O fato de que eu vou ter um diploma dizendo que eu sou licenciada em letras não muda grande coisa. Eu não tenho planos de ir para a sala de aula por enquanto, porque por mais que eu ame a sala de aula e realmente assim, as minhas experiências de estágio foram tão incríveis. Com todos os problemas que tem, com alunos que brigam, com alunos que não querem fazer suas atividades, com alunos que passam por coisas horríveis fora da escola, às vezes dentro da escola também. Com alunos adultos que eu tive no EJA, por exemplo, que me confrontaram de maneiras que eu não achei que eu seria confrontada em sala de aula. Ainda assim, enquanto experiência, eu fui tão pronta para viver aquilo, o que quer que aparecesse, que tudo foi muito incrível, que tudo foi de real aprendizado. E eu também fui muito adulta, e isso acaba sendo bom, assim, de já entrar num curso depois de já alguma idade. Agora eu tô com 37 anos, então ali com 35, 36 eu fiz meus estágios. Isso acabou sendo ótimo, porque é um outro momento da vida. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se fosse eu com 20 anos fazendo letras, eu não teria nem parte da maturidade que eu tenho hoje. Não é esperado que se tenha. A gente tem outras qualidades aos 20 anos. Algumas que eu não tenho mais agora aos 37. Mas eu tenho hoje a maturidade que eu não tinha e nem deveria ter com 20 e poucos. O que me faz
ter hoje a certeza de que foi o momento certo para cursar a letras. Passado esse desabafo, vamos falar agora sobre 2 livros que eu comprei recentemente. Não que eu já não tenha uma lista de uns 20 para ler na frente, que provavelmente não serão lidos agora. Mas até aí tá tudo normal, né? Quem é leitor sabe bem como é que isso funciona. Eu comprei meio por acaso, porque eu achei essa edição, achei ela bonita. Ela tem até uma capinha diferente que eu já tirei ali, porque eu acho que eu vou estragar se eu ficar manuseando com ela. Mas é um livro que eu encontrei ao acaso. E eu comprei porque quando eu li Umberto Eco a primeira vez, eu li O Nome da Rosa, né, que todo mundo leu. E eu achei muito incrível. Eu achei... A leitura em alguns momentos é um pouquinho desgastante, é um pouquinho pesado, mas é um livro incrível, uma narrativa muito bem feita, é um grande escritor. E daí eu descobri esse livro aqui, A Ilha do Dia Anterior, que sinceramente eu nunca tinha ouvido nem falar, porque a gente acaba muito desses autores ouvindo falar só daquilo que é mais divulgado, do tipo, todo mundo sabe que ele escreveu O Nome da Rosa, até porque muita gente também viu o filme, e só. Ninguém passa muito disso. Mas esse daqui parece um livro bem interessante. Eu tô bem afim de ler. Eu confesso que quando eu vi a capa dele em um sebo, aí eu fui procurar um pouquinho, mas eu não tinha prestado atenção que era um livro relativamente grande. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Ele tem quase 500 páginas. Realmente, é um livro que vai demandar um tempinho de leitura. E eu não tenho ideia de como é que vai ser essa leitura, mas a ideia dele é muito interessante, então eu tô bem a fim de ler. E eu também tenho, porque uma das minhas... Não são metas, né? Uma das minhas proposições para este ano era tentar ler mais Érico Veríssimo. Porque eu li já O Tempo e o Vento, O Olhar e os Lírios do Campo, foi o primeiro livro que eu li dele. Eu li meio junto, meio durante O Tempo e o Vento. E o Incidente em Antares, que eu li depois de tudo isso, mas que eu já reli algumas vezes e foi o livro que foi objeto do meu trabalho de conclusão da Letras. E eu amei ler Érico. Eu não sei como é que Érico repercute para pessoas de outros estados, mas aqui ele tem algo tão vivo do que a gente vive. E ele é crítico ao mesmo tempo que ele só tá contando uma história. Então, foi uma leitura que eu amei fazer, todos eles. E Érico é um grande narrador. Ele sabe contar uma história. Então, eu queria muito seguir as leituras de Érico, porque a gente fica só naqueles dali e não segue as nossas leituras. A gente fica só nesses grandes clássicos, tipo, muita gente leu Incidente em Antares até porque foi série na Globo no início da década de 90. Então, muita gente conhece Incidente em Antares por causa da série. Muita gente conhece O Tempo e o Vento, porque O Tempo e o Vento foi série mais de uma vez, as histórias ali do Capitão Rodrigo, da Ana Terra, repercutem muito, muito, muito. Então, a gente tem já muito se é falado sobre cada um deles, mas eu queria ler outras coisas. E eu achei O Resto é Silêncio dele num sebo também, e eu também comprei. E eu tô muito... E também é um livro de 400 e várias páginas, tá? Na verdade, eu não sei se 400... 400 e um pouquinho. Uns 400 páginas. Então, é bastante coisa, tá? Não é pouca leitura. E eu não sei ainda por qual deles eu vou começar. Tô muito tentada a começar pelo Érico. Mas eu realmente não sei se eu vou começar por ele ou não. E eu tenho vários outros livros que eu tenho aqui que eu não li. Eu tenho David Copperfield, do Dickens, que eu não li. Esse traduzido, esse eu não tenho em inglês. Os outros eu li a maioria em inglês também. Eu tô olhando aqui pra minha biblioteca, tá? Eu tenho alguns livros que eu comecei e não concluí, o que também é normal de todo leitor, né? Quem é leitor sabe. Tem algumas coisinhas que eu queria reler. Tem alguns livros que eu revisito eventualmente. Eu pego trechos que eu gostei. Tem um livro que eu quero reler, que é o Antes do Baile Verde, que eu já... tô fazendo pesquisa sobre cada um dos contos, porque eu quero gravar novamente os vídeos dos contos, que eu fiz a minha primeira leitura lá em 2020, no início do canal, e são vídeos que repercutiram sempre muito. E é uma leitura tão incrível, acho que a Lígia Fagundes Telles é a minha autora brasileira favorita, ou uma das minhas favoritas. E eu quero muito reler, aos poucos, os contos e ir gravando de novo. Como eu falei, com a experiência que eu tenho hoje, já acabando o curso de letras,
E eu sempre fui muito das literaturas, então eu sempre li muito a parte teórica também de literatura, e eu quero muito dar essa nova visão para esses contos, a minha nova visão para esses contos, porque cada vez que a gente vai ler um livro que a gente já leu, uma história que a gente já conhece, a gente sempre vai ler de uma maneira diferente. Porque muitas coisas mudam. Eu sou dessa teoria de que cada vez que a gente lê um livro, a gente está lendo um livro diferente, mesmo que seja o mesmo livro, porque o tempo passou. Nós não somos mais os mesmos daquele primeiro momento de leitura, porque nós amadurecemos com a vida, nós mudamos com a vida e nós aprendemos ao longo da vida. Então eu sei que tudo que eu aprendi nesses últimos 6 anos e muita coisa de teoria literária que eu li ao longo desses últimos 5, 6 anos vão mudar completamente a minha segunda leitura. Na verdade, mais do que segunda leitura, mas uma segunda leitura agora, falando como se fosse primeira aquela de 2020, vão mudar muito essa segunda leitura que eu terei dos contos. Eu já comecei uma pesquisa teórica mais profunda, eu tô lendo e separando muita coisa, e eu quero fazer vídeos bem assim como eu estou fazendo aqui, assim, só pegar o microfone, abrir a câmera e falar. Porque eu tenho gostado muito de ver vídeos assim, sabe, em que as pessoas estão em um local mais tranquilo e simplesmente falando sobre o tema. Eu tô um pouco cansada de super edições, de ver coisas super mirabolantes, e eu não sei se é um movimento ou se é um movimento da minha geração que quer ver coisas mais lentas, mas eu também tô muito cansada de Instagram, de TikTok. Uso, sim, tem várias coisas que eu faço por lá, boa parte do meu trabalho acontece lá, mas enquanto consumidora de conteúdo eu tenho preferido ficar no YouTube. Então agora é tentar, finalmente, voltar a gravar com regularidade, que é uma coisa que eu não tenho conseguido fazer. Mas acho que agora, essa semana mesmo, eu organizei os últimos documentos da formatura, então essa parte da minha vida eu já posso dar um ponto final. E agora eu posso finalmente voltar a fazer a leitura só porque eu amo ler. E é isso por hoje. Até a próxima.